Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao segundo dia da 5ª edição da Longevidade Expo Mais Fórum. Eu sou Débora Coneglian e estarei com vocês durante todo o dia de hoje, aprendendo com vocês sobre como viver mais e melhor. Temos uma programação recheada de conteúdo sobre diversos assuntos e especialistas das mais diversas áreas, desde a medicina até a tecnologia, passando pela arquitetura, urbanismo, sociologia, psicologia, jornalismo, cultura, professores, empresários e empreendedores. Além disso, temos a participação de mais de 90 empresas com soluções incríveis em equipamentos e serviços para o público 50+. Ao abrirmos os trabalhos do Fórum, um agradecimento especial à Prefeitura da cidade de São Paulo, nossa grande anfitriã e forte apoiadora. Vamos trabalhar juntos para consolidar nossa cidade como a capital nacional da longevidade. Uma saudação também aos nossos patrocinadores Master, são eles Safra, Itaú, Sebrae e o Instituto da Longevidade. E aos apoiadores Gold, Tena, Surf e Criatif, e o apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo. Agradecemos também as mais de 20 instituições e parceiros de conteúdo que nos apoiam na construção desse maravilhoso programa do Fórum e também aos nossos expositores. Os patrocinadores também da Conacare 2023, que são eles: Oficial Pharma, AIDS, Longetech, MVI Bank, Conceito Vida, IW Software, Tenura, Cuida-me Care, Lar Estável, Bem-me Care, Damier e Surimex. Hoje, na programação do Fórum São Paulo da Longevidade, teremos a realização o Conacare, Congresso Nacional de Cuidadores, com curadoria da Mastercare. Nesse primeiro painel, o tema é como estão sendo cuidadas as pessoas idosas no Brasil. Vamos convidar ao palco agora CEO Mastercare, Márcia Vieira, que é fundadora da Hub Longevidade. Bem-vinda. Convido também a diretora nacional de proteção da pessoa idosa, doutora Simone Bonfim, que está representando o secretário nacional da pessoa idosa, o doutor Alexandre Silva. E para compor também o nosso palco, o presidente da Longevidade, Expo Mais Fórum, doutor Walter Feldman. O microfone está ali, ok? Bom dia a todos, muito obrigada a presença aqui no Longevidade Expo Mais Fórum, obrigada à nossa audiência pela internet. Hoje um dia muito especial, tanto para a Mastercare Brasil, para o Hub Longevidade, para o Conacare. Nós estamos aí na segunda edição desse congresso, Dr. Walter, com seu apoio, com o apoio do Dr. Francisco, doutora Valesca, esse grande apoio da Longevidade Expo Mais Fórum, que nos permite falar para a sociedade brasileira sobre o papel dos cuidadores formais e sobre o papel dos cuidadores familiares, as lacunas que nós temos na nossa sociedade, sobre estes dois papéis e sobre o cuidado também daqueles que precisam em todas as classes sociais e sobre como a gente pode ter uma longevidade mais ativa, mais saudável, livre de doenças crônicas. Então, fiz essa fala antes de cumprimentar a diretora nacional de proteção dos direitos da pessoa idosa, que eu agradeço muitíssimo a presença aqui hoje, representando o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, representando o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, doutor Alexandre Silva, que ontem nos deu a honra de falar dentro do Hub Longevidade. Então, hoje é um dia muito especial, um dia de agradecimento, e dizer a todos que estão nos assistindo, aqueles que cuidam, aqueles que são cuidados, que nós estamos, de alguma forma, com vocês. Vocês não estão sozinhos. E a gente quer ouvir hoje o que o governo federal tem para nos dizer sobre os seus projetos, sobre de que forma o poder público pode apoiar, tanto no cuidado das pessoas idosas, quanto das pessoas que cuidam. Muito obrigada a todos pelo apoio, aos patrocinadores, ao apoio institucional e aos que estão presentes e nos acompanham. A gente acredita que é um desafio imenso e
que só vai ser possível avançarmos com alianças intersetoriais. Então, muito obrigada, doutora Simone. Passo agora ao doutor Walter, para falar em nome da Longevidade Expo Mais Fórum, presidente da feira. Bom dia a todos e a todas, aos presentes e àqueles que nos acompanham virtualmente. Eu sei que são aos milhares. Nós estamos muito encantados esse ano com a realização da Longevidade Expo Fórum, os que acompanharam a abertura no dia de ontem, uma presença, eu diria, significativa, consistente do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, instituições de todas as áreas representadas aqui nos mais variados estandes, e uma pauta de debate, de discussão, que representam esse novo momento da longevidade em nosso país. Nós estamos ganhando a estatura de relevância e de prioridade. Eu já disse ontem, vou repetir, Simone, o fato do presidente Lula indicar o Alexandre da Silva como secretário nacional dos direitos da pessoa idosa, que eu espero que vocês mudem para a longevidade. A gente quer cada vez mais tirar do nosso vocabulário a pessoa idosa, porque passa de maneira inserida a questão do preconceito, que é cultural, que se acumulou no nosso linguajar, e a longevidade passa a ideia de uma vida ativa, saudável, em busca de novos desafios e novas perspectivas. Mas foi uma alegria receber o Alexandre, que depois circulou pelos estandes, cumprimentando as pessoas e dando uma contribuição conceitual no debate que ofereceu, já na palestra magna, juntamente com o doutor Alexandre Kalash, daquilo que ele pretende realizar nos próximos anos à frente dessa pasta, que é uma pasta nova, ligada ao Ministério dos Direitos Humanos, que tem como ministro o Silvio de Almeida, que é inquestionavelmente uma das figuras mais importantes na luta, no combate, na literatura, na compreensão do papel de direito a todas as pessoas, da forma mais igualitária possível, e compreendendo, na minha avaliação, Simone e Márcia, que nós estamos vivendo a ascensão da compreensão do novo preconceito. O preconceito contra os negros, o preconceito contra as mulheres, LGBTQIA+, que estão debatidos na sociedade humana e brasileira já há algum tempo, mas esse novo preconceito, que nós chamamos de idadismo, é algo que está enraizado na nossa cultura, até dos próprios longevos, e que nós precisamos debater, discutir, para criar as condições e os elementos para que essas pessoas possam ter permanentemente uma inserção na vida familiar, na vida social, na vida comunitária, na vida pública, na vida política, que é uma grande tarefa que nós temos aí pela frente. E nada melhor do que termos também o apoio dos cuidadores. Eu fico encantado com o trabalho que a Márcia realiza dentro do fórum, mas o ano inteiro realizando debates, podcasts, vídeos, compreendendo que esse é um trabalho permanente. Ele se consolida e se realiza de maneira plena no fórum, no congresso do CONAQUER, mas ele deve ser todos os dias para que possamos encontrando mecanismos que fazem com que o cuidador efetivamente passe a ser uma figura central no papel dessa nova etapa da vida, seja o familiar, como a Márcia disse, seja o cuidador profissional. Mas eu queria fazer apenas essa abertura, até porque eu vim aqui muito assistir e participar daquilo que a Simone vai nos apresentar. Bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes e que nos assistem. É uma honra para a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa ter recebido esse convite para participar, porque, da mesma forma como o Walter colocou, a questão do seja envelhecimento, seja longevidade, precisa ganhar agenda pública. Quando eu falo agenda pública, tem que ser um tema que tem o olhar de quem tem poder de decisão.
E como é que isso chega à agenda pública? Pelas pessoas, pela mobilização das pessoas. Não tem outro jeito, não tem outro caminho, a não ser a mobilização. Eu conheci o Walter quando ele era deputado, e acompanhei o trabalho dele, e ele sabe, eu também vim do Congresso, passei 20 anos como consultora legislativa na área de previdência, assistência, pessoa com deficiência, pessoa idosa, e a gente sabe que o que funciona é pressão social. Não existe outro meio da gente conquistar o que achamos que é importante para a sociedade. Eu vou começar até com a provocação para o Walter. Ele falou de longevos e a gente fala pessoa idosa. Mas por que a gente insiste com pessoa idosa? E eu vou fazer um paralelo com a pessoa com deficiência. Quando a gente pensa na Convenção Universal dos Direitos Humanos, de 48, ela pretendia ser uma convenção em que se estabelecia para todas as pessoas, sem nenhuma distinção. E, com o tempo, viu-se que foi necessário distinguir alguns públicos, alguns grupos sociais, porque não conseguiam alcançar o respeito aos seus direitos humanos. E, nesse caminho, veio a criança e adolescente, que tem uma convenção, os migrantes, a Convenção contra o Racismo, das pessoas com deficiência, que entrou no nosso ordenamento com status de emenda constitucional, e temos também a pessoa idosa, que não há uma convenção ainda da ONU, mas já há uma convenção interamericana sobre os direitos humanos da pessoa idosa, que está no Congresso para ser ratificada desde 2018, está no plenário da Câmara. E é urgente que a gente consiga essa ratificação com o status de emenda. Por quê? Porque aí todas as leis terão que se adaptar às vigentes ao que diz a Convenção. Então, eu concordo que seria o ideal que a gente não precisasse fazer essa distinção entre pessoa idosa e pessoa com deficiência, mas, na lógica dos direitos humanos, a gente faz isso para chamar a atenção para o grupo social, porque são grupos que têm mais dificuldade de exercer seus direitos em igualdade de condições com as demais pessoas. E todos que estão aqui sabem que a pessoa idosa, como o Walter já ressaltou, a questão do idadismo, a questão da... Eu acho... Me chama a atenção como a gente faz um caminho paradoxal. À medida que a idade cronológica aumenta, diminuem os direitos. Se a gente parar para pensar, é assim, não é? Você pensa que quanto mais a pessoa envelhece, menos direito ela tem, que todo mundo tem o direito de falar por ela. E o que a Convenção traz, o que a nossa Constituição e os direitos humanos, a pessoa tem direito desde que ela nasce até quando ela acabar a sua missão por aqui. E é nisso que nós, dos direitos humanos, Ministério dos Direitos Humanos, Cidadania, sobre a coordenação do ministro Silvio, trabalhamos, e vocês podem saber, diuturnamente. A gente não tem um minuto assim, de deixar o tema. O tema entra na gente e a gente realmente vive para tentar deixar algum legado. Eu vou começar eu acho que não é nenhuma palestra, mas uma conversa sobre cuidado, né? E o que é que o governo federal vem pensando sobre o tema. O nome da minha palestra é Envelhecer com Cuidados. É um direito ou um privilégio nesse país? Eu acho que a maioria aqui vai responder, é um direito para todo mundo? É garantido que todos envelheçam com cuidados? Ou só alguns estão conseguindo exercer esse direito que, como não é para todo mundo, o direito ele tem que ser para todos. Ele acaba sendo um privilégio. Agora já... E aí, eu vou falar uma frase que o ministro Silvio
como jurista, como, vamos dizer, filósofo, porque eu considero que é um filósofo, em alguns momentos ele já falou da pessoa idosa e me marcou muito. Ele fala que envelhecer é o futuro. E aí alguém pergunta, por que envelhecer é o futuro? Envelhecer é o futuro porque a humanidade... Gente, eu esqueci os óculos. Viu? A humanidade não se define pelo seu passado, nem pelo seu presente. A humanidade se define pela possibilidade de ter um projeto, de ter um futuro. Ser humano, portanto, é ter futuro. Quando uma criança nasce, o que a gente espera dela? Que ela cresça, que ela amadureça, que ela se torne adulta, que ela tenha o futuro. E o que é... Eu acho que uma das frases que é muito comum a gente ouvir é que seria inverter a ordem da vida, um pai enterrar um filho. Por quê? Porque a gente espera que aquele filho viva mais do que a gente. Então, envelhecer é o futuro de todos nós, é o que nós esperamos. Mas, culturalmente, o envelhecimento é visto como uma forma negativa. Quando a gente fala o termo aposentadoria, o que significava aposentadoria? Era ir para os aposentos, era sair de cena, era deixar, vamos dizer, deixar o palco da vida, deixar de caminhar e esperar o momento que você não estivesse mais aqui. Só que isso mudou. E esse congresso é a expressão clara que mudou. E que, quando a gente consegue envelhecer, e o Brasil conseguiu isso, a gente hoje tem 15% da população com 60 anos ou mais, isso é uma conquista social. Não é uma conquista individual, é uma conquista social, que foi feita por todos nós, e principalmente por aqueles que vieram antes, que passaram por privações, que lutaram, que trabalharam para o desenvolvimento do país. Então, a gente não pode conceber e manter a visão do envelhecimento como algo negativo. A principal mudança tem que ser cultural. Nós mesmos que estamos mais perto de 60, ou já com 60 ou mais, temos que vencer até esse idadismo interno. Muitas vezes você pensa, eu posso ou não posso? E por que eu não poderia? Essa é uma pergunta que a gente tem que começar a se fazer. Continuando, o ministro Silvio sempre fala que precisamos ver a pessoa idosa como um ser que aprende, como um ser que planeja, como alguém que tem futuro. E, completando, ele sempre diz que uma sociedade que não cuida das pessoas idosas é uma sociedade que mata seu futuro. Porque se envelhecer o nosso futuro, se a gente não cuidar, e cuidado numa visão abrangente, cuidar não é só ajudar uma pessoa que esteja com a limitação, é um conceito muito mais abrangente. A gente tem que cuidar de todos, das crianças, a gente sabe da importância da primeira infância, dos adolescentes. O cuidado, para a gente, como governo, é visto como o eixo estruturante da vida. Ninguém vive sem cuidados. Em algum momento, você cuida ou recebe cuidados. Então, por que negar o cuidado às pessoas que envelhecem? As pessoas com 60 anos ou mais, ou as pessoas mais longevas? Elas cuidaram, elas foram cuidadas e elas merecem receber o cuidado necessário para continuarem ativas a exercerem seus direitos em plenitude, e não aquilo que nós, que estamos aqui, dissermos que elas têm direito. Então, essa é a nossa luta e o nosso norte, é garantir o direito de envelhecer, mas envelhecer com dignidade, com qualidade, com independência, com autonomia e com respeito às escolhas das pessoas. Só um minutinho. Gente, só um minutinho. Tenho direito de usar óculos, né?
Até pouco tempo atrás, assim, não só no Brasil, mas para a humanidade, o cuidado era uma questão privada, ou seja, tinha que ser resolvido no meio das famílias. O papel do Estado era apenas residual, ou seja, ele só atuava quando as famílias não conseguissem resolver. Então, eu acho que todo mundo teve alguém da família, geralmente mulheres, não vamos fugir disso, era aquela que não casou, aquela que foi responsável pelo cuidado das crianças, pelo cuidado das pessoas enfermas e, principalmente, pelo cuidado das idosas. Ou seja, a questão de não casar, de não ter filhos, a colocava naturalmente no papel de cuidadoras naturais, ou seja, a naturalização do cuidado pelas mulheres. E, se a gente observar, as políticas sociais, e mesmo pós-Constituição, elas têm uma matriz familista. Isso quer dizer o quê? Principalmente as políticas de proteção social. Você presume que a família, que tudo gira em torno da família. A família vai dar as soluções, a família vai resolver todos os problemas. Quando a gente pensa na questão da previdência social, quem até hoje geralmente recebe pensão por morte são mulheres, porque havia um contrato social em que as pessoas, as mulheres ficavam em casa ou trabalhavam informalmente, provendo cuidados, fazendo trabalho doméstico, criando os filhos, cuidando dos pais. Só que mudou. Hoje, nós, mulheres, ocupamos um espaço grande no mercado de trabalho, e eu acho que só tem a crescer, né? Essa mudança estrutural. Só que nós ainda somos remuneradas diferentemente dos homens, muitas vezes não ocupamos os cargos de decisão, de gerência. Um bom exemplo disso é a Câmara dos Deputados. Hoje, olha, a gente está em 2023. Você sabe qual é o percentual de mulheres deputadas? 18%. E sendo que a população brasileira tem mais mulheres. A gente pensar que é pouco representada. Nós somos aquelas que trabalhamos, que cuidamos, mas ainda somos pouco representadas, né? Então, essa matriz familista, ela sempre presume que a família vai cuidar, eu vou focar mais no cuidado, ela vai cuidar da saúde, ela vai prestar assistência, porque a gente sabe que, para a pessoa idosa, não necessariamente é uma questão de saúde, muitas vezes é um apoio. Mas essa configuração ela precisa mudar. Por quê? Porque a sociedade mudou, nascem menos pessoas, então já temos menos população de 15 anos, até 15 anos, daqui a bem pouco tempo, ela será menor do que aquela de 60 anos ou mais. Então, isso é uma mudança estrutural. Estrutural no sentido, não vai interferir só no cuidado, ela vai interferir em todos os aspectos da vida comunitária, na economia, na moradia, no transporte, no consumo. A gente tem que trabalhar, investir, sim, nas crianças, nos adolescentes, nos adultos jovens, na produção, mas a gente tem que pensar que a pessoa idosa ela não pode ser alijada do processo. Como o Walter falou, a gente continua subindo a montanha, né? A gente continua aqui e não quer ficar parado, nem que diga qual o caminho que nós vamos seguir. A questão previdenciária, se a gente pensar, houve a mudança previdenciária, agora a mulher se aposenta aos 62 e o homem aos 65. Eu vim da área previdenciária e a gente pensa que daqui a um tempo talvez tenha que haver nova mudança para dar sustentabilidade a um sistema solidário. Por quê? Porque tem menos gente nascendo, menos gente contribuindo. Então, a gente precisa pensar que a pessoa com 60 anos ou mais, ela vai trabalhar mais, mas ela precisa trabalhar sendo respeitada,
tendo espaço para isso. Não é porque ela fez 40 anos que ela aprende menos ou que ela não contribui para o desenvolvimento social. Ela contribui, talvez até mais, porque ela tem toda uma experiência de vida que ela pode passar para aqueles mais jovens. Então, a gente trabalha muito, tanto as políticas públicas quanto o cuidado, na perspectiva intergeracional. Não existe a possibilidade da gente viver em gueto, separado por idade. A gente pensa numa sociedade em que todos se respeitem, então a pessoa idosa tem que ter, sim, esse espaço, inclusive na questão do trabalho. Então, eu já falei do envelhecimento, e aí, com o envelhecimento, o que é que ocorre? A necessidade de reorganização social do cuidado. É como se a gente tivesse que fazer um novo pacto social. Quem vai cuidar e como vamos cuidar? O cuidado é necessário, tanto para crianças, mas para as pessoas idosas. E a gente, o Alexandre, até o secretário falou ontem, a gente não se preparou, a gente não governou para o longo prazo, nem para o médio, às vezes, dependendo do que você entenda por médio prazo, né, nessa lógica do cuidado. E a gente precisa agir com muita rapidez. Por quê? Porque, pelas previsões demográficas, em 2050, 30% da população brasileira terá 60 anos ou mais. Imagina 30% que vai precisar de algum apoio, vai precisar da reorganização social. Então, o tempo não para e a gente precisa estar atento a isso para dar uma resposta social para aqueles que contribuíram para a gente chegar até aqui. Se a gente hoje tem tecnologia, se a gente está aqui, se a gente conseguiu avanço em políticas públicas, foi pela população brasileira. Ninguém fez nada sozinho. Não é um governo que faz, são as pessoas que compõem o país. Então, essa questão, como eu já tinha dito, do cuidado na agenda pública. A gente entende o cuidado como um direito e uma função social. Por quê? Porque é um eixo estruturante da vida. Não existe vida sem cuidado. Mas é também um direito. Eu tenho o direito de cuidar e eu tenho o direito de ser cuidada. Porque eu acho, Simone, mas a secretaria e o ministério, as pessoas não têm que ter a obrigação de cuidar de qualquer forma. Existe, talvez, momentos em que você não possa cuidar. E a gente se depara, muitas vezes, com pessoas idosas cuidando de pessoas idosas sem nenhum apoio, sem nenhuma condição. E quem vai cuidar, geralmente, dessa mulher idosa? E se essa mulher é negra, se ela vive numa periferia, se ela não consegue, às vezes, nem sair de casa para fazer uma consulta, porque ela não tem quem cuide daquele que está acamado. São questões muito importantes, e é quando a gente usa o termo da diversidade das velhices, né? As pessoas não envelhecem da mesma forma, e isso o secretário deixou bem claro. Isso é uma preocupação. Não adianta só a gente trabalhar com a ideia de envelhecimento ativo e saudável. Esse é o nosso objetivo. Mas, para isso, a gente tem que ter um olhar muito atento para a diversidade dos grupos sociais, que, como o Walter já falou, muitas vezes não envelhecem, e para aqueles que envelhecem em condições muito difíceis e que, em regra, refletem toda a trajetória de vida difícil que eles tiveram. Então, eu considero que o século XXI, o grande desafio, assim, das políticas públicas é o de posicionar o cuidado no sistema de proteção social. Onde é que a gente coloca o cuidado? A Espanha colocou como um outro pilar da Seguridade Social. Previdência, saúde, assistência e cuidados. Outros países escolheram que o cuidado seja um tema transversal às políticas públicas, transversal à educação, à saúde, à previdência,
ao transporte, transporte, mesmo que seja uma política mais estruturante, mas ela é necessária para o cuidado. Então, alguns países fazem essa opção. A gente vai ter que decidir, como sociedade, o que é que a gente quer fazer. Existem vários projetos de lei já tentando trazer esse tema, tanto na Câmara quanto no Senado, de como a gente vai organizar a questão do cuidado no Brasil. Agora, a gente está tentando trazer esse tema, o governo federal, ao debate. Não é? É a primeira vez que o governo federal se debruça com a criação de um grupo interministerial de cuidados. Eu vou falar dele mais um pouco à frente, mas o que é que nós temos hoje, como se cuida hoje no Brasil? Nós temos políticas públicas nas áreas de saúde e de assistência social, né, mas que são insuficientes para atender a demanda. Além de insuficientes, muitas vezes elas atuam nos territórios a gente fala nos municípios, ou nos grandes centros. Existe, São Paulo não é uniforme, existe várias São Paulos dentro de São Paulo, e que os acessos a essas políticas não são igualitários. Algumas pessoas conseguem atendimento, conseguem acompanhamento por programas públicos, outras não. Então, essa é uma realidade muito presente no cuidado no Brasil. Outra configuração atual é a questão do papel das famílias, especialmente das mulheres como principais provedoras. Embora as mulheres estejam marcadamente no mercado de trabalho, elas têm essa sobrecarga, elas têm que cuidar. E não se pergunta, e muitas vezes você até considera a mulher se ausentar para cuidar de um filho, mas não para cuidar de um idoso. As pessoas estranham você sair para cuidar de uma pessoa idosa. E há de se discutir licenças, inclusive, sobre isso. Existem, já tramitando no Congresso, licenças, e os servidores públicos já contam com algum apoio. Mas a gente tem que trazer essa discussão para todas as pessoas, né? O direito de cuidar e continuar sendo remunerado, porque é importante como uma função social. Quando a gente fala dos serviços públicos existentes, principalmente na assistência pelo SUAS ou pelo SUS, há uma questão de capilaridade, ou seja, da distribuição em todo o território nacional. Alguns locais têm CREAS, têm serviços até de cuidado para pessoas idosas, mas muitos não têm, principalmente os pequenos municípios. E esses municípios estão realmente precisando estruturar, porque eles precisam dar essa resposta, e a gente recebe muitas solicitações na Secretaria de como resolver essa questão do cuidado, né? Outro ponto que é fundamental: ninguém cuida de graça. E o cuidado exige investimento, exige orçamento, tanto para os municípios, quanto do governo federal, quanto dos estados, e que esse orçamento ele seja constante e aumente conforme a demanda. Não pode, num ano, você ter orçamento e no outro não ter, porque o cuidado não vai esperar. A pessoa não vai esperar o próximo ano. A gente tem que ter serviços com mais continuidade. Outra questão que é muito sensível e importantíssima é a desproteção dos cuidadores familiares ou comunitários, e também a baixa formalização dos cuidadores que trabalham em empresas, que exercem a profissão do cuidado. Eu gosto sempre de usar o exemplo das pessoas com deficiência. Quantas mães que vocês conhecem, que têm filhos com deficiência, que não conseguem sair para trabalhar, que cuidam a vida inteira, muitas vezes recebem um benefício de prestação continuada da assistência social, que tem o valor do salário mínimo, e é concedido para uma família com a renda
per capita de até 1/4 do salário mínimo, ou seja, uma família muito pobre que recebe esse benefício para sobreviver. E vamos pensar que a pessoa que ela cuida falece quando ela tem 50 anos, uma mulher. O que é que ela vai fazer para sobreviver até os 65 anos para tentar um BPC? Qual a proteção social que ela tem? Será que ela não trabalhou todos esses anos? Será que ela não contribuiu para o desenvolvimento do país, para a existência de outra pessoa? Então, são questões que a gente está trazendo para a discussão, né? E a mesma coisa, quem exerce a profissão de cuidado precisa ter a sua proteção. A questão previdenciária, trabalhista. Então, esses são temas que estão sendo realmente trazidos à discussão e está acontecendo, como eu já falei, num grupo interministerial de cuidados, né, em que se pretende estabelecer uma política nacional de cuidados e um plano de cuidados, né? Esse grupo, eu não vou me estender muito, eu acho que fica aí a apresentação, né? Seria essa elaboração, a gente está fazendo dentro do grupo, são vários ministérios envolvidos, o mapeamento das políticas existentes. Então, não é só informação da assistência social, não é só informação da saúde, é da educação, é do transporte, é do Ministério dos Povos Indígenas, da igualdade racial, das mulheres, vários do desenvolvimento agrário, vários ministérios estão envolvidos em construir uma política realista. Não adianta também a gente criar um mundo ideal se ele não vai poder ser implementado. Realista, mas que ela possa perdurar no tempo, acompanhando o aumento do envelhecimento populacional. Quem são os públicos prioritários desse sistema, dessa política de cuidados? Seriam as pessoas idosas, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, com um foco grande na primeira infância, e os trabalhadores do cuidado. E aqui eu não vou dizer só aqueles que são remunerados ou não, porque quem exerce cuidado está trabalhando. Acho que agora eu fiz errado, não? Nós, da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, temos uma visão de como deve se estruturar uma política de cuidados para a pessoa idosa. A nossa visão não é taxativa. Eu não pude colocar tudo, porque eu sei que o tempo é escasso, senão a gente passava aqui umas 2 horas discutindo. E sei que vocês que estão aqui têm muito a contribuir, e haverá um momento no grupo de trabalho em que vai ser feito consultas públicas, e nos conselhos também a gente vai ouvir. Então, quem quiser contribuir, pensar em outros aspectos, por favor, façam essa contribuição. Então, a gente pensa que o cuidado, primeiro, tem que ser centrado na pessoa, e não nos serviços que existem. Você primeiro tem que ver o que é que aquela pessoa precisa. Isso por quê? Porque a gente pensa o cuidado e qualquer outra política na perspectiva dos direitos humanos e de cidadania. E, como eu falei no início, as pessoas não perdem direitos à medida que avança a idade cronológica. Então, esse cuidado ele tem que ser centrado na pessoa. O cuidado é um direito de quem recebe e de quem o provê. Por quê? Porque quem recebe tem que ter seus valores respeitados, suas vivências, suas experiências passadas, suas expectativas de vida, seus planos, seus propósitos. Não é só oferecer alguma coisa e a pessoa ter que aceitar. Da mesma forma, aquela pessoa que cuida também tem seus planos de vida. Ela também, seja cuidadora formalizada ou a cuidadora familiar, ela tem o direito de exercer seus direitos de cidadania. Ela tem direito à saúde, ela tem direito à educação, ela tem o direito ao lazer, ela tem direito ao descanso, ela tem direito a ter direitos. Então,
esse é um ponto que é inegociável para a gente. Outro aspecto que a gente considera fundamental é a construção de uma sólida intersetorialidade. Não é possível a gente pensar numa política de cuidados para a pessoa idosa se ela for segmentada. A saúde tem que conversar com a assistência social, que tem que conversar com a educação. E quando eu falo em educação, alguém pode dizer, mas o cuidado e a educação, por que não? Por que a pessoa, que é uma forma de cuidado também, você possibilitar que a pessoa continue a aprender, às vezes ela não teve oportunidade. O Brasil tem cerca de 9,5 milhões de analfabetos, 50% ou mais são pessoas idosas. E as pessoas idosas têm, em média, 4 a 5 anos de escolaridade. Eu não falo aqui da pessoa necessariamente ir para uma universidade. Ela tem que aprender o que ela quiser. E, por isso, a gente pensa na educação, na perspectiva da educação popular, respeitando os saberes e os desejos da pessoa. A mesma coisa, o direito ao trabalho. Isso também é cuidado visto de uma forma abrangente. Se ela quer trabalhar, cabe ao Estado criar políticas públicas que deem essa oportunidade a ela. Outra questão seria a corresponsabilidade na provisão de cuidados entre o poder público, a família e a sociedade. Por quê? Algumas pessoas leem... Ai, gente, só tem um minuto, mas eu vou acelerar. Tá certo. Quando a gente lê o artigo 230 da Constituição, ele começa com a família. A família, o Estado e a sociedade devem prover amparo às pessoas idosas. Muitas pessoas interpretam que aí é uma gradação. Eu tento pensar que o legislador não pensou assim, o constituinte, mas é assim que se interpreta, muitas vezes, até na elaboração de políticas públicas, quando você presume que é a família que vai cuidar. Então, isso é até uma provocação, talvez a gente precise reescrever isso com o envelhecimento populacional, porque, na verdade, cuidar tem que ser a corresponsabilidade do Estado, da família e da sociedade. Quando a gente fala sociedade, a gente fala da sociedade civil, do terceiro setor, a gente fala das empresas, a gente fala de todos, porque todos queremos envelhecer. A outra opção, em geral, as pessoas não fazem, eu não quero envelhecer, você quer envelhecer. Então, esse tem que ser o novo pacto da gente, é uma corresponsabilidade. E corresponsabilidade também de gênero. Os homens têm a mesma capacidade e o mesmo direito de cuidar. Porque eu acho que não é só o dever. A gente que cuida, eu acho que muitos aqui cuidam, eu cuido da minha mãe. Cuido dos filhos, mas cuido da minha mãe. Para mim é um privilégio poder cuidar dela, conviver, aprender tanto. Da mesma forma, vocês têm experiências bem semelhantes. Então, por que a gente também, às vezes, não permite que os homens cuidem? Eu acho que é importante, e eles também entenderem que cuidar do filho só vai fazê-lo criar mais vínculos, fortalecer. Cuidar dos pais também. Então, que isso não seja só ele. Por isso que a gente fala numa política de cuidados. São necessários apoios. Quando a gente fala em cuidado, a gente pensa sempre em cuidado no território ou especificamente no lugar onde a pessoa vive ou onde ela quer viver. Porque é onde ela construiu seus vínculos, seus laços, sua história. Então, o cuidado tem que ser, quando a gente pensa em política pública, focalizado nos municípios, sim. Nos municípios, nos entornos onde a pessoa vive. Não é justo você tirar uma pessoa de toda a comunidade, todos os amigos, da sua família, para ela viver 60 quilômetros, 100 quilômetros longe. Não é justo para aquela pessoa que cuidou também. Então, esse é um ponto, e todos os nossos programas hoje são focados na permanência no território. Se possível, o cuidado em domicílio, se precisar, se a pessoa não puder se deslocar para um centro-dia ou para as outras atividades. Mas a gente sabe que, às vezes, é necessária a institucionalização.
quando, às vezes, a família não tem condições de prover aquele cuidado, ou não há mais vínculos, ou situações de violência, porque é um tema que a gente também precisa discutir, violência e cuidado, mas esse seria uma outra palestra, né? Então, essa institucionalização ela deve ser centrada na pessoa, não na estrutura da organização. E tem que ter o respeito aos direitos humanos. Não é porque ela está institucionalizada que ela não tem direito de comer algo que ela goste, de manter suas crenças, seus valores, seus pertences. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma discussão profunda com a sociedade sobre a institucionalização das pessoas idosas. Não pode ser um lugar em que a pessoa não tem direito de ir e vir. Isso é um direito constitucional. Então, eu acho fundamental essa discussão. E essas pessoas merecem a qualidade do cuidado. Quando a gente fala em qualidade, a gente quer que o cuidado em domicílio a gente seja com qualidade, mas também nas instituições. Outro ponto seria a formação e capacitação dos recursos humanos para o cuidado, inclusive para o conhecimento dos direitos humanos das pessoas idosas. Então, quando a gente fala isso, não é só de quem vai cuidar do profissional, são dos familiares. A gente sabe que, às vezes, as violências ocorrem no âmbito das famílias. Aliás, acontece muito, infelizmente, no âmbito das famílias. Mas muitas pessoas não entendem aquilo como violência. Elas entendem como cuidado, e a própria pessoa idosa não entende aquilo como uma violência. Então, a gente precisa de capacitações estratégicas, mas que atinjam os gestores das instituições, os gestores públicos, e também as famílias. Os cuidadores familiares têm que ter essa atenção do Estado de como cuidar, tem que ter o apoio para reconhecer seus limites, para poder exercer seus direitos, né? Só para resumir, quando a gente fala muito em envelhecimento ativo e saudável, relacionando com cuidado, a gente pensa assim, em três situações. Quando a pessoa idosa ela tem autonomia, independência para levar a sua vida. Então, nesse ponto, o que a gente imagina? Você vai promover a saúde, e promover a saúde envolve atividade física, envolve o lazer, envolve manter os propósitos de vida, que ela continue a viver. Envolve também orientações para que ela preventivas, tanto na saúde mental, quanto na saúde física, quanto nos outros ambientes em que ela conviva. Esse é um tipo de cuidado que é possível até para evitar etapas em que ela tenha maior comprometimento. Claro que pode ocorrer, faz parte da vida, da diversidade, algumas limitações funcionais. Tem uma frase sobre pessoa com deficiência que eu acho fantástica e que dá para usar para a gente. Também que todos nós somos pessoas temporariamente sem deficiência. Por quê? Porque a deficiência faz parte da diversidade humana e pode ocorrer a qualquer momento, a qualquer pessoa. Na pessoa idosa, a gente também pode usar no sentido, todos nós, que ainda não somos pessoas idosas, somos pessoas que temporariamente não somos idosas. Mas o nosso objetivo é ser uma pessoa idosa, uma pessoa longeva. Então, por isso é importante acabar com esse preconceito, né, de que quem usa o mandador é menos pessoa, tem menos direitos. Quem está acamado tem o mesmo direito da pessoa com deficiência. Então, num segundo momento, a gente pensa naquele cuidado, além do que eu já falei, de um apoio, de um suporte para atividades da vida diária. De repente, o idoso ele precisa de orientação na parte financeira para tratar, porque a gente precisa discutir com seriedade, como sociedade, a exclusão do idoso com a digitalização dos serviços, tanto no âmbito privado quanto no âmbito público, porque isso é uma violência. As pessoas acabam sendo vítimas e alijadas, elas não conseguem participar, elas não conseguem a autogestão por falta da educação digital, que não é que elas não quiseram, nem foi oferecida. E já vou terminar. E o terceiro momento seria para aquelas, terceiro cenário, as pessoas que estão em situação que têm alguma dependência,
que exigem cuidados para atividades básicas da vida diária. Então, além de tudo que a gente falou, você tem o Estado e toda a sociedade tem que discutir esses 3 momentos do apoio, e não necessariamente a gente decidir porque não tem o serviço. Eu acho que eu consegui dar um panorama. Não, já vou... mas, assim, como eu falei para o Walter, eu passaria aqui mais 1 hora conversando, porque eu sou apaixonada pelo tema e acho muito necessária a discussão. Acho fundamental, assim, parabenizo esse espaço e que a gente tenha mais oportunidades em discutir com a sociedade. Estamos na Secretaria abertos. Se vocês quiserem conversar com a gente, mandar e-mail, esse tema é um tema fundamental para o bem-estar da pessoa idosa. Obrigada. Doutora Simone, muito obrigada por essa apresentação tão ampla, né? Você conseguiu passar por pontos tão relevantes, né, doutor Walter, de um cenário tão importante para a sociedade brasileira, falar dos diferentes cuidados, das diferentes necessidades, do diferente envelhecer, né? Cada um tem o direito de envelhecer à sua forma. Então, muito obrigada. Eu vou passar para o doutor Walter, e agradecendo muito, mais uma vez, o ministro Silvio Almeida, né, pela gentileza, o secretário Alexandre Silva. Ouvir o governo federal, para todos nós, para toda a sociedade, é muito importante. Eu falo para o secretário, eu já falei várias vezes, sempre que eu encontro, eu falo a mesma coisa. O fato de vocês estarem à frente da Secretaria Nacional nos dá muita esperança. Então, a gente sabe que não existem respostas prontas e soluções mágicas, doutora Simone, mas o fato de vocês estarem pensando nestes aspectos que a senhora apresentou aqui nos traz esperança, que é o que a gente precisa. Quem está assistindo a gente pela internet, milhares de pessoas, milhares de famílias estão assistindo nesse momento. Então, acho que o grande recado da sua apresentação é esperança. Esperança para aqueles que precisam de mais cuidado, esperança para quem está cuidando. Nós estamos pensando, sim, em alternativas, seja o poder público, seja a iniciativa privada, para alcançar as filhas e filhos que cuidam, para alcançar as pessoas que precisam de cuidado. Muito obrigada. Eu vou pedir ao doutor Walter que faça a fala final aí do nosso tão importante painel. Muito obrigada. Bom, pessoal, quero só, na linha da esperança da Márcia, que é uma figura extraordinária hoje na condução do debate da sociedade em relação aos cuidadores e que tem como interlocução, felizmente, figuras extraordinárias como o ministro Silvio de Almeida e o Alexandre da Silva, e dizer que nós estamos vivendo um momento de muita esperança, muita, de redescoberta no Brasil, tá certo, professor Kalash? Redescoberta. Uma alegria enorme de que a gente pode ter uma expressão internacional, nós podemos nos colocar novamente como um país preocupado com as questões ambientais, que vai fazer intervenções determinantes como exemplo para o mundo. Nós temos experiências, estou vendo aqui minha amiga Sandra Sabino, experiências incríveis na área de saúde, incríveis, né? Eu tenho um orgulho de ser um membro do SUS, alguém que lutou para construir o sistema de saúde, que vai ser agora muito ampliado, reformulado. E eu queria só fazer um comentário nessa esperança trazida aí pelos ventos democráticos, que nós temos que ter muita humildade para aprender. O presidente Lula, que é um instrumento importante da nossa esperança, cometeu uma gafe do ponto de vista da sua cirurgia, né? Ou seja, vocês não vão me ver de andador. Ele falou isso. E eu até compreendo, do ponto de vista humano, ele quer voltar rapidamente à atividade dele, já que é presidente da República, tem que nos representar internacionalmente, mas foi uma gafe, porque seria genial, do ponto de vista daquilo que significa as pessoas com deficiência, o presidente da República de andador governando o país, mesmo que seja durante um período temporário, mas é uma simbologia muito forte, que infelizmente os assessores não alertaram para isso, mas eu espero que ele venha com andador nos próximos dias, para mostrar que é possível ter uma vida plena
de andador com as dificuldades, nessa situação temporária da deficiência, e a gente precisa ter humildade, às vezes, para reconhecer os nossos erros, né? As nossas dificuldades nesse mundo complexo de retórica e de preconceitos que nós estamos, pouco a pouco, combatendo. Simone, foi genial, aprendi muito, quero ver como nós, aqui no Fórum, podemos ajudar ainda mais a Márcia nessa luta extraordinária de construção de um sistema de cuidados, de direitos das pessoas idosas, que eu gostei da sua intervenção. Vou fazer um bom balanço, humildemente. Longevidade é o que nós queremos, mas ainda a questão da pessoa idosa tem que ser tratada na transição da busca desses direitos. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns a todos. Muito obrigada a todos os participantes.